Ele é um dos maiores geógrafos do mundo. Eu vou conversar com o baiano Milton Santos. Milton, você é um geógrafo premiado, conhecido internacionalmente, com prêmios importantíssimos, né? Você recebeu o Vautrin Lud, né? Que é o equivalente, seria o Nobel de Geografia. Quantos livros publicados? Mais de 30? 33. Hoje em dia você mora onde? Trabalha onde? Bom, eu moro em São Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo, da Universidade da Bahia também, porque a semana passada fui reintegrado como professor, porque havia deixado, por razões que não vou mencionar aqui, essa universidade. Mas pelo menos o seguinte, por razões políticas. Digamos que sim. Deixou em 64, a gente já sabe por quê. E aí, você quando saiu daqui por causa do golpe de 64, você foi lecionar aonde, Milton? Eu estava na prisão quando meus colegas franceses decidiram me nomear professor. Eu, então, aí comecei uma carreira na França, na Universidade de Toulouse, de onde depois fui para a Universidade de Bordeaux e, finalmente, fui, digamos assim, promovido a professor da Sorbonne. Então, ao lado da minha carreira brasileira, eu tive a oportunidade de fazer uma carreira francesa, antes de ir para outros países, como você sabe. Então, quer dizer, professor da Sorbonne. Você tem ideia, você por acaso tem esse dado, quantos, nessa época de 64, quantos talentos nossos desse nível foram obrigados a se exilar? É difícil. Entre os professores, só Bom, como professor. Talento desse nível, isso é uma gentileza sua. Não é gentileza. Agora, não, isso é um reconhecimento. Os talentos desse nível nem sempre afloram. Nem sempre se sabe que são grandes talentos, né? Dessa maneira, a contabilidade é difícil. Então eu vou facilitar. Quantos professores saíram daqui e foram ser professores fora do Brasil, em faculdades pelo mundo inteiro na época? Você tem ideia? Eu não saberia contar, mas... Mas vários, né? Muitos. Sem falar outros, como o Mário Schember, que teve que não saiu, mas teve que se afastar, quer dizer, não pôde mais lecionar durante um bom tempo. Durante um bom período. Geografia, para mim, eu tinha um professor de geografia chamado Mesquita, Colégio São Bento. O Colégio São Bento era meniníssimo, devia ter, eu fiquei no São Bento até 8 anos. E eu me lembro que uma das coisas mais marcantes no colégio foi esse professor Mesquita, porque ele ensinava geografia fazendo história em quadrinho no quadro negro. Ele usava o quadro negro e desenhava, quer dizer, as aulas dele eram todas desenhadas. Isso para menino de 7 anos, de 8 anos, era uma maravilha. Você acha que, como no caso da matemática, aliás, no caso de todas as matérias, mas principalmente assim, matemática e geografia, a maneira do professor dar aula é uma coisa fundamental para o aprendizado da matéria? Eu creio que sim. A minha, digamos, vocação, a minha inclinação vem dos grandes professores que eu tive no ginásio, que me levantaram o ânimo para perseguir essa carreira. Então, eu creio que a forma como essas disciplinas são dadas no ensino secundário é determinante. É fundamental. É fundamental. Sim. Quer dizer, você tem que ensinar a geografia como se fosse realmente uma grande aventura, digamos assim. Isso tudo deve ser ensinado como um grande enredo, né? Os próprios livros deveriam ser escritos como enredos. Eu creio que o que está nos faltando é poder abandonar a linguagem da faculdade, o facultês, o universitês, o geografês, e, se possível, tentar apresentar os fatos, as realidades como enredo, porque tudo isso é um enredo. Tudo faz parte de um grande enredo, né? Exato. O Milton, qual foi vamos dizer assim, qual foi a época
áurea da geografia, se é que se pode dizer assim, onde havia assim grandes descobertas a serem feitas, grandes explorações que trouxeram dados fundamentais. Digamos que a passagem do outro século, porque eu creio que essa nova passagem do século vai de novo dar um grande papel à geografia. Porque na passagem do século XIX para o século XX, com a descoberta da velocidade, da possibilidade das grandes navegações, e também com o avanço das técnicas, da técnica de cartografia, por exemplo, foi possível, de um lado, ampliar o conhecimento do mundo como fenômeno, e, do outro lado, foi possível propor teorias geográficas. Isso, digamos assim, durou algum tempo, depois houve uma crise da disciplina, uma retomada depois da guerra, outra crise, e agora creio uma nova retomada, porque o mundo mudou completamente. Totalmente. Então, a partir da televisão, o professor que fazia quadrinhos, ele fica démodé. O que é que ele vai fazer se o menino, na véspera, tem uma notícia do mundo, uma notícia viva, vibrante, a partir das imagens? Certo. Então, a necessidade de propor outra coisa, propor um entendimento do que é o mundo, do que são os lugares, e, a partir daí, tentar participar, a compreensão do que nós somos hoje e, quem sabe, propor algo que permita que o mundo seja amanhã melhor. Que melhor como lugar para se viver, né? Geograficamente e socialmente, sociologicamente. Sobretudo. Ô Milton, como era antes dos avanços tecnológicos, do ponto de vista da cartografia, por exemplo, né? Os mapas, o mapeamento, as costas, as cartas que a gente tem notícia de mapas estranhos, como o de Piri Reis e outros mapas curiosamente precisos. A que se atribui a isso? A uma intuição do viajante? A intuição, ela tem que ser comandada pelo saber, né? Quer dizer, a intuição só não chega. Quer dizer, houve uma intuição, digamos, nos séculos anteriores ao século XIX, mas aí, entre, digamos, a descoberta do Brasil, das Américas, e o fim do século XIX, houve progressos feitos a partir da astronomia, de conhecimento, né? Da astronomia. Ciência e consciência. Exato. Mas eu digo, o que me impressiona muito são os mapas e os relatos feitos exatamente século XVI, século XVII, e que você hoje, com a tecnologia, chega à conclusão que eles eram bastante apurados do ponto de vista... bastante próximos do que é... Da realidade. Do que se chama a realidade, né? Quer dizer, isso não, você acha que o homem tinha uma intuição mais desenvolvida? É possível que sim, porque o mundo era mais simples. Então, a intuição tinha um papel mais forte. Enquanto que, na medida que o mundo se torna complexo, e é preciso um enorme arsenal de técnicas, de conhecimentos para realmente acompanhar e tentar descrever o que está se passando. Hoje é possível se falar em geografia sem se falar em política? Eu creio que não é possível falar em nada sem falar em política, né? A política, sobretudo num mundo como o nosso, onde os instrumentos de poder se aperfeiçoaram e estão em toda parte, não? A política aparece como algo fundamental. Então, a menor descrição que eu faça de um pedaço da terra, eu estou também fazendo uma descrição que tem dentro dela um conteúdo político, e eu também estou tomando partido político quando eu descrevo. Isso que eu digo. Quer dizer, hoje em dia o geógrafo ele tem quase que uma obrigação de tomar um partido. Mas mesmo quando ele não sabe... Mesmo sem querer, mesmo ele está tomando partido. Econômico, político, social, tudo. Porque é uma interpretação. E toda interpretação ela tem um conteúdo político, não há interpretações gratuitas. Você acha que, por exemplo, com essas ligações que acontecem no mundo, que a gente vê hoje a Europa toda unida, o esforço do Mercosul, há uma possibilidade geográfica de haver uma união
de um continente como o nosso, com tantos países e com tantos interesses comuns? Há uma possibilidade, há uma vontade profunda dessa unidade que não deve ser apenas do continente, deve ser do mundo. Só que, por enquanto, me parece isso um sonho, porque a globalização a que nós estamos assistindo não globaliza os homens. Por enquanto, ela globaliza as empresas, globaliza o poder, de certa forma, mas os homens estão ainda esperando. Você acha que globaliza mais o capital do que o trabalho? Eu não seria tão rígido na minha interpretação, porque eu creio que há, além do capital e do trabalho, há as emoções, que são patrimônio de todo mundo, Certo. e que não são objeto de um grande número de preocupações dessa famosa globalização. Está fora, A que estamos assistindo, né? está fora está fora desse contexto. O Milton, hoje, por exemplo, hoje você dá aula em São Paulo, né? E foi readmitido na Faculdade da Bahia. Exatamente. Não é isso? Isso vai fazer com que você dê aulas também na Bahia? Quer dizer, Certamente, certamente, certamente. E como é que vai ficar? Como é que vai fazer essa divisão física e do ponto de geográfica? vista legal ou do ponto de vista... Não, do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático. Eu me estou aposentando da Universidade de São Paulo. E isso me permite continuar dando aulas nas pós-graduações e dirigindo teses, orientando teses. Então, eu terei uma obrigação de um certo número de contatos com os alunos, e enquanto que na Bahia eu vou fazer a mesma coisa, até que seja aposentado, que vai ser daqui a pouco. Orientar teses e dirigir estudantes, dar aula de pós-graduação, ajudar na montagem de programas, de modo que a distância sendo reduzida hoje pelo avião. Isso também é uma mudança importante na geografia, não é? Quer dizer, a velocidade dos meios de transporte é uma coisa, como você falou, na passagem do século, com o advento da máquina a vapor, etc., do trem, né? Quer dizer, mudou toda uma consciência geográfica. Você acredita que isso cada vez vai mudar de uma forma mais rápida? Olha, quando se inventou o trem, houve vários autores que criticaram, outros que disseram que era o limite do chamado progresso. Então a gente não sabe nunca. Porque no final do século tinha aquela coisa cientificista que já tinha se inventado tudo. Né? Foi Valéry que escreveu, né? Falando da Europa, que era um mundo terminado, né? Um mundo acabado. Achevé, né? Aquele mundo pronto. Ele é muito fini, numa das poesias dele. E isso não se deu. Quer dizer, a inteligência humana é algo que é infinito. Agora, a dúvida que eu tenho é se nós vamos usar realmente todas as técnicas que estão aí. E como vamos usá-la, né? Porque nunca o homem usou todas as técnicas. Ele usa uma parte, não usa outras. Certos países usam algumas, outros usam mais outras técnicas. E este inferno que está sendo para nós, exatamente, esse uso inconsiderado, esse uso, como diria, sem cautela da técnica, eu creio que isso sem critério, às vezes, também. Frequentemente sem critério, creio que isso vai ter um stop daqui a pouco. Nós vamos voltar a ter a razão, não a racionalidade, mas a razão. E então o mundo vai poder, espero, continuar descobrindo coisas, inclusive ampliando a velocidade, ao mesmo tempo em que a gente vai também poder imaginar um homem mais humano e que seja permitido aos homens viverem na Terra enquanto humanos. Eu acho que esse aqui é central neste fim de século. O geógrafo é, antes de tudo, um otimista? O geógrafo é, antes de tudo, um filósofo. E os filósofos são otimistas, porque eles têm diante dele a infinidade, não tem aquele limite, não tem aquelas limitações.
O finito é o extenso, mas na cabeça de um filósofo, essa extensão é substituída exatamente pela infinidade, que é o próprio da inteligência. Bom, eu conversei aqui com o professor Milton Santos, que está se aposentando aqui, se aposentando na Bahia, e enquanto não se aposentou, já tem 30 livros escritos, eu acho que agora vai escrever mais, vai se dedicar somente à orientação de tese, vai ter tempo para escrever mais livros ainda, né, Milton? Eu espero, Né? espero sim. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, daqui a pouco a gente volta.